O estoicismo, uma das grandes tradições filosóficas da antiguidade, continua a ressoar com força em nossos dias. Antes de enfrentarmos os desafios do mundo moderno, é essencial refletirmos sobre os ensinamentos de indivíduos perspicazes que viveram segundo princípios que podem nos guiar em tempos de incerteza. A filosofia estoica, que enfatiza a virtude, a sabedoria e o autocontrole, é uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar em meio a adversidades. A essência do estoicismo reside na aceitação da realidade e na capacidade de enfrentar os desafios da vida com uma mentalidade forte. O filósofo Sêneca, um dos principais pensadores estoicos, disse uma vez que as dificuldades fortalecem a mente da mesma forma que o exercício fortalece o corpo. Essa afirmação nos lembra que as adversidades não são meros obstáculos, mas sim oportunidades para o crescimento pessoal. Quando nos deparamos com situações desafiadoras, sejam chefes exigentes, dívidas acumuladas ou crises pessoais, é fácil nos deixarmos levar pelo desânimo. No entanto, o estoicismo nos ensina a encarar esses desafios como testes da nossa força interior. É crucial mudarmos nossa perspectiva em relação aos problemas que enfrentamos. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, podemos reformular a questão para o que posso aprender com isso. Cada revés que encontramos pode nos ensinar uma lição valiosa, e tudo se resume à forma como escolhemos enxergar essas experiências. Se os estoicos estivessem aqui hoje, provavelmente diriam: eu aceito esses desafios. Essa aceitação é um passo fundamental para desenvolver uma mentalidade resiliente. Na era digital atual, somos constantemente bombardeados pela necessidade de aprovação externa. Buscamos validação através de curtidas, compartilhamentos e comentários em nossas redes sociais. A sabedoria de Epicteto nos lembra que as pessoas ficam perturbadas, não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. É fascinante como pequenos ícones em uma tela podem ditar nosso estado emocional. O estoicismo nos encoraja a buscar a aprovação de dentro para fora, afirmando que nosso valor não deve ser determinado pela validação alheia. Isso nos leva a um ponto importante: o reconhecimento de que somos os juízes de nosso próprio valor. Quando enfrentamos críticas ou nossa postagem não recebe a atenção esperada, é fundamental lembrar que isso não define quem somos. Outro princípio central do estoicismo é a ideia de que devemos dominar o que está em nosso controle e nos libertar do que está além dele. Imagine a seguinte cena: é uma manhã chuvosa de sexta-feira, e você acabou de preparar a xícara de café perfeita. No momento em que você está prestes a dar um gole, seu gato derruba a xícara. A raiva poderia ser uma reação natural, mas os estoicos nos ensinam que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A realidade é que o café derrama, os gatos se comportam mal. O que está realmente sob nosso controle são nossas reações a essas situações. Em vez de se deixar dominar pela frustração, você pode optar por rir do ocorrido e preparar outra xícara. O mundo está cheio de surpresas, e o poder de resposta é a verdadeira força que possuímos. Desenvolver riquezas internas é outro aspecto fundamental do estoicismo. Em um mundo onde a felicidade é muitas vezes associada a posses materiais, é fácil cair na armadilha de acreditar que a felicidade depende de bens materiais. Sêneca, novamente, oferece uma visão poderosa ao afirmar que pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Essa citação nos convida a refletir sobre o que realmente nos enriquece. A verdadeira riqueza não se resume a aparelhos de última geração ou roupas de grife. Ela está na satisfação da alma, nas experiências vividas e nas memórias que construímos. Os estoicos nos lembram que, embora seja bom desfrutar das luxúrias da vida, não devemos nos tornar escravos delas. O que realmente conta são as histórias que vivemos e as lições que aprendemos ao longo do caminho. Reconhecer os ciclos naturais da vida é um ensinamento profundo do estoicismo. A perda é uma parte inevitável da experiência humana, seja a perda de um bem material, uma memória preciosa ou um ente querido. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, sabiamente disse: a perda não passa de uma mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Essa perspectiva nos ajuda a aceitar a efemeridade da vida e a entender que cada fim é também um novo começo. As árvores perdem folhas apenas para crescer novas, e a vida nos oferece tanto finais quanto recomeços, cada um moldando quem somos. O estoicismo nos incentiva a viver plenamente, amar profundamente e liberar graciosamente. Cada pôr do sol abre caminho para um novo amanhecer, e essa continuidade é parte do ciclo natural da existência. A filosofia estoica é, em sua essência, uma filosofia prática. É uma maneira de enfrentar a vida com coragem, aceitação e sabedoria. Através da prática constante dos ensinamentos estoicos, podemos cultivar uma mentalidade mais forte e resiliente. É essencial integrar esses princípios em nosso cotidiano. Por exemplo, ao iniciar o dia,
podemos fazer uma pausa para refletir sobre o que podemos controlar e o que devemos aceitar. Isso pode se transformar em uma prática diária que nos ajuda a manter a clareza mental e emocional. Livros sobre estoicismo, como Meditações de Marco Aurélio e Enchiridion de Epicteto, são fontes valiosas de conhecimento e inspiração. Essas obras não apenas oferecem ensinamentos profundos, mas também nos conectam com os grandes pensadores que moldaram essa filosofia ao longo dos séculos. A leitura dessas obras nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a aplicar os princípios estoicos em situações cotidianas. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e incerto, o estoicismo nos fornece um porto seguro. Ele nos ensina a encontrar paz interior e clareza em meio à tempestade. Através da prática do estoicismo, podemos aprender a valorizar o que realmente importa, cultivando a virtude e a sabedoria em nossas vidas. O autoconhecimento é uma jornada contínua. À medida que exploramos os ensinamentos estoicos, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar nossas crenças e valores. Essa introspecção é um passo crucial para o crescimento pessoal. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos pensamentos e emoções, podemos responder de maneira mais eficaz às situações que encontramos. O estoicismo nos ensina que somos responsáveis por nossas reações e que, ao assumir essa responsabilidade, podemos viver de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores. Outra questão importante que o estoicismo aborda é a relação entre a filosofia e a ação. Não se trata apenas de entender conceitos abstratos, mas de aplicá-los em nossas vidas. O estoicismo é uma filosofia prática que nos convida a agir com virtude, independentemente das circunstâncias externas. Isso significa que, mesmo quando enfrentamos desafios, devemos nos esforçar para agir de acordo com princípios éticos e morais. A virtude é o verdadeiro bem, e cultivá-la é fundamental para uma vida significativa. A mentalidade estoica também se relaciona com a ideia de que devemos viver no presente. Muitas vezes, nos perdemos em preocupações sobre o futuro ou em arrependimentos sobre o passado. O estoicismo nos ensina a focar no agora, a aproveitar cada momento e a agir da melhor forma possível, independentemente das incertezas. Ao abraçar o presente, podemos encontrar uma profunda sensação de paz e realização. Além disso, o estoicismo nos oferece uma perspectiva valiosa sobre as emoções. Em vez de reprimir ou ignorar nossos sentimentos, os estoicos nos encorajam a reconhecê-los e a entender sua origem. Isso nos permite responder de maneira mais consciente, em vez de reagir impulsivamente. Ao praticar autorreflexão e autoanálise, podemos aprender a navegar pelas emoções de maneira mais saudável e produtiva. Na prática, isso pode ser feito através de exercícios diários de reflexão. Reserve um tempo todos os dias para escrever sobre suas experiências, emoções e reações. Pergunte a si mesmo o que aprendeu com cada situação e como pode aplicar os princípios estoicos para melhorar. Esse hábito pode se tornar uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. A influência do estoicismo se estende além da filosofia. Seus princípios têm sido aplicados em diversas áreas, incluindo psicologia e desenvolvimento pessoal. O conceito de aceitação, por exemplo, está profundamente enraizado em muitas abordagens terapêuticas contemporâneas. A prática da aceitação radical, que envolve aceitar a realidade como ela é uma ideia que ecoa os ensinamentos estoicos. Essa aceitação não significa resignação, mas sim um reconhecimento do que não podemos mudar e um compromisso em agir de maneira sábia em relação ao que está sob nosso controle. Em suma, o estoicismo nos oferece um caminho para viver com mais significado e propósito. Ao cultivar a sabedoria, a virtude e a aceitação, podemos enfrentar os desafios da vida com uma mentalidade forte e resiliente. A prática dos princípios estoicos nos ajuda a encontrar paz interior em meio à turbulência e a abraçar cada momento com gratidão e clareza. A busca pelo autoconhecimento e pelo crescimento pessoal é uma jornada contínua. À medida que exploramos as profundezas do estoicismo, somos convidados a refletir sobre nossa própria vida e a aplicar os ensinamentos em nosso cotidiano. Com paciência e dedicação, podemos cultivar uma mentalidade estoica que nos guiará por toda a vida. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos ensinamentos estoicos, não hesite em explorar os livros de grandes filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Cada uma dessas obras oferece uma perspectiva única sobre a vida e nos convida a refletir sobre nossas próprias experiências. À medida que encerramos essa reflexão sobre o estoicismo, lembre-se de que essa filosofia não é apenas um conjunto de ideias, mas uma prática que pode transformar sua vida. Com cada desafio que você enfrentar, lembre-se dos princípios estoicos e permita que eles o guiem em sua jornada. A sabedoria estoica está ao seu alcance, pronta para ser aplicada em cada aspecto de sua vida. Seja resiliente, aceite as adversidades e viva com virtude,
e você encontrará um caminho mais claro e significativo em sua jornada.